Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu quero mostrar para vocês todos os materiais que são utilizados para a construção de um SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então eu vou fazer um apanhado geral de todos os componentes que são necessários para fazer uma instalação de SPDA. Vou mostrar para vocês os tipos de conectores, mastros, cordoalha, fita de alumínio, conectores, né? Todos aqueles elementos que podem compor o sistema de SPDA, ou seja, o para-raios. Esses componentes vocês vão estar utilizando no projeto de SPDA, sendo ele um projeto de SPDA convencional ou sendo ele um projeto de SPDA estrutural, que é o SPDA natural. Então veja na sequência uma aula condensada em 20 minutos, mas com muita informação para você que quer aprender e quer fazer uma instalação de SPDA. Os acessórios de um SPDA. A construção de um SPDA, pessoal, ela requer uma certa quantidade de peças, de acessórios, e são disponíveis no mercado através de vários fabricantes dedicados a essa atividade, como, por exemplo, a Montal, né, que eu utilizei alguns dados da Montal para mostrar para vocês. O primeiro acessório, né, que compõe o sistema de proteção de descargas atmosféricas é o para-raio de Franklin, onde eu mostro aqui para vocês, né, a foto, né, na verdade o desenho que representa esse acessório. Então ele utiliza aqui, vocês podem observarem, na base ele utiliza uma rosca de 3/4 de polegada, uma rosca BSP. A altura desse captor de Franklin é 250 milímetros. Então é um para-raio de latão cromado. Ok? Então esse é um dos acessórios. O próximo acessório que compõe é o para-raio de Franklin, onde nós temos aqui, vocês podem observar um mastro, está aqui o mastro. Esse mastro é um mastro de 6 metros de altura por 2 polegadas, que é o tubo aqui que prende. Nesse mastro eu vou conectar o para-raio tipo Franklin, que são os captores. Ele possui aqui uma abraçadeira reforçada de 2 polegadas. Ele tem, muito importante, outro componente aqui, o sinalizador noturno de obstáculos, né? Aquela luzinha que acende à noite, né? Mostrando que existe um obstáculo ali. Tem a abraçadeira reforçada de 2 polegadas e tem essa parte metálica aqui, que é o conjunto de estacamento rígido de 3 metros por 2 polegadas que prende, né, o mastro aqui. E aqui eu tenho o condutor de descida, né, que é um condutor aqui, eu estou dando um exemplo de cobre nu de 35 milímetros. Esse é um mastro preso, né, no piso. Existe um outro componente do para-raio, né, da mesma forma que esse componente, ele é o que a gente chama mastro do tipo porta-bandeira, né? Os componentes são os mesmos, o que muda é a forma de fixação, né? Você fixa ele no ponto de apoio de segurança, né? Então você tem a abraçadeira aqui da porta-bandeira, né? Do tipo porta-bandeira. Aqui tem o mastro, esse mastro 6 metros de altura, né? Aqui tem a abraçadeira da guia, tem o para-raio de Franklin, abraçadeira de meia polegada, prendendo, né? E aqui o cabo nu de cobre, que é o cabo de descida, né? Que conduz, né, até o sistema de aterramento. Né? Então, lembrando que o para-raio ele tem constituído de 3 subsistemas. O subsistema de captação, nós estamos mostrando aqui, subsistema de descida, aqui, olha, subsistema de aterramento. Outro acessório, conectores de pressão, split bolt, né? Então aqui tem um conector split bolt, um conector de pressão, né? Aqui é um split bolt
com parafuso, né? Aqui eu tenho outras sequências de split bolt. Aí você tem split bolt de 35 mm, split bolt de 50, né? Vai depender muito do tipo de conexão a qual você necessita fazer. Esse split bolt aqui, ele tem um furo no meio. Ele é para colocar no terminal aéreo. Você enfia o terminal aéreo aqui dentro e o cabo passa aqui prendendo, né, a passagem do cabo horizontal. Conexões ainda. Agora, da Montal, essa conexão é para SPDA estrutural, tem os vergalhões também. Então, aqui você tem o conector parafuso, né? Ele é um parafuso, você conecta assim, dessa forma. Aqui o conector estrutural da Montal. Tem aqui um clips galvanizado. Tem aqui alguns parafusos, cabeça dos parafusos. Tem aqui os vergalhões. Aí você tem o R-bar da Montal 50 mm, que é o MON 238. Você tem um R-bar 80 mm, um R-bar 3/8 de polegada. E cada um desses, né, do fabricante Montal para raios, você pode adquirir os materiais para executar o projeto em conformidade com as especificações de materiais solicitadas pela NBR 5419, a parte 3, que nós já vimos os materiais que podem ser utilizados. Agora a gente está apresentando para vocês esses acessórios. A gente tem o conector muito conhecido, o conector botinha, né, que a gente utiliza esse conector para prender antenas, né, em estruturas metálicas, né. Esse é o conector botinha, né, ele tem um parafuso aqui de pressão, o cabo passa dentro, você prende e aqui um terminal para você prender ele na estrutura metálica. Aqui é um conector de cabo de haste, né, para dois cabos similares ao GP em diversas ligas e ferragens. Aqui ele tem a passagem do fio aqui no meio. Aqui eu tenho o conector olhal para haste, né? Você coloca na haste de aterramento e prende o cabo. Aqui também você tem o terminal, né? O terminal a pressão em cobre estanhado. Então ele tem um furo, aí vai depender da bitola do fio, 16 mm, assim dependendo da necessidade, você escolhe aquele acessório adequado. Agora, esse acessório aqui é muito importante, que ele é um acessório onde vocês podem observar aqui, que é um terminal aéreo. A altura desse terminal aéreo é 25 centímetros. Você pode ter terminal de 25, de 35. Esse exemplo nosso é um terminal de 25. Esse terminal ele é vertical. Ele tem um conector com furo vertical, aqui, olha, que é aquele split bolt com furo. Só que esse terminal aéreo, ele é montado, né, e ele é preso aqui na base. Então, você tem uma arruela de 1/4 de polegada. Aqui você tem uma abraçadeira que tem que estar no máximo a 1 metro, conforme estabelece a norma. O cabo é preso na estrutura a cada 1 metro, utilizando essa abraçadeira. E o parafuso de fenda aqui, e uma bucha de nylon, né? Número 6. Então, essa estrutura aqui representa um terminal aéreo preso, conforme a norma estabelece, a cada 1 metro. Esse cabo é preso com parafuso e bucha, conforme estabelecido aqui. Tá bom, pessoal? Esse aqui é um terminal, voltando, é um terminal, né, montado na horizontal, porque existem terminais que aéreo você prende aqui na lateral da estrutura. Aqui eu tenho uma barra, uma chapa de alumínio, que eu posso utilizar, conforme a norma estabelece, eu posso utilizar para descida. Então, quando essa chapa ela vai descendo na estrutura do prédio, aqui a gente tem uns parafusos, né? Parafuso de fenda com rosca mecânica, né? 1/4 diâmetro, 1/4 de polegada vezes 7/8 de polegadas. Aqui tem o parafuso, né? Com a bucha de nylon. Aqui que é importante o detalhe, que quando ele vem descendo na estrutura da edificação, o SPDA, onde os elementos não são naturais, externo à estrutura, quando ele chega próximo de 2,50 m, você faz uma conexão e termina ele
com um cabo de cobre nu, por exemplo, de 35. Né? Aqui você tem um eletroduto de PVC e aqui um terminal de pressão. Né? E aqui desce por um tubo de PVC mais ou menos a 2,50 m de altura. Então aqui é um exemplo de uma fixação da chapa de alumínio e derivação para o cabo de cobre para que você possa efetuar as medições. E aqui outro exemplo mostrando uma descida em barra chata de alumínio que a gente pode utilizar e aqui como ela é presa e nós vamos consultar, vocês consultem lá a minha aula de NBR 5419, onde tem os materiais que podem ser utilizados, né, a largura, tudo especificado. Aqui o detalhe desse componente. Essa chapa de alumínio, ela é de 3 metros de comprimento, né? Então ela tem um acabamento muito melhor, muito mais esteticamente bonito, né? Vamos dizer assim. Os arquitetos gostam muito de utilizar as descidas em chapa chata de alumínio. Aqui eu tenho um outro exemplo de um detalhe de fixação do cabo na alvenaria. Né? Então aqui tem o cabo de cobre nu de 35, ele é preso a cada 1 metro por presilha. Né? E aqui eu tenho o detalhe dos conectores. Os materiais eu estabeleci para vocês em uma aula conforme estabelece a NBR 5419. Esses materiais vocês podem ir lá olhar, a bitola, a seção. Aqui eu coloquei que é um sistema de captação, utiliza um cabo nu de cobre, por exemplo, de 35 mm. Aqui já é um acessório, é a fixação do cabo de captação sobre a telha de cerâmica. Então aqui tem o material que eu utilizo. Então tem um cabo nu de 35. Aqui eu tenho uma arruela de borracha, né, para evitar vazamento de silicone, né? Suporte para presilha e aqui a rosca, né, sobre a minha madeira aqui. Tá? Cabo nu de 35, esse acessório ele é utilizado nessa situação para fixação do cabo de captação sobre telha cerâmica. Aqui a gente tem a descida, tubo de PVC, a caixa de inspeção de PVC suspensa que fica, né? E aqui a gente desce e vê a haste de cobre. Então é a haste cobreada de 5/8 por 2,40 m, aqui o 5/8 de diâmetro, 2,40 metros. Né? Soldas exotérmicas entre cabos passantes, né? E a lateral da haste. Então está aqui o cabo que faz a malha do sistema de aterramento, cabo nu de 50 mm quadrados. Tá? Outro exemplo, aqui é já um pilar, né? Eu posso usar o pilar como descida natural. Então aqui eu tenho um pilar metálico e mostrando aqui para vocês onde tem um ponto de solda exotérmico no pilar. Aí um cabo nu de cobre de 50 mm. Um cabo nu de cobre de 50 mm conectando. Aqui tem uma haste de 5/8 de polegada com a solda exotérmica. Então estou utilizando aqui a estrutura. Bom, aqui outro detalhe é um captura, um terminal aéreo, né, de 3/8. Esse terminal aqui já é um terminal de 35 centímetros de altura. Aqui o cabo passa por dentro de um conector split bolt com furo no meio, né? Aqui eu tenho uma arruela, bucha de nylon, né? Presilha. Então esse terminal aéreo, são os terminais aéreos, captores, a gente utiliza para... não é obrigatório, a norma não estabelece que é obrigatório o uso de terminais aéreos, mas os terminais aéreos, eles fazem com que a vida útil desse cabo de captação seja aumentada. Por quê? Porque o impacto da descarga vem pelos terminais aéreos e depois são distribuídos. Isso está estabelecido até na norma. Aqui são os suportes, né, ou os isoladores, né, onde os cabos passam no furo aqui no meio. Esse é um isolador de 200 mm, né, 20 centímetros, suporte de guia simples. Aqui eu já tenho um outro isolador, né, para guia, né, de quina. Aqui você consegue dar mais rigidez, né, e prender o cabo aqui. O cabo tem que estar bem tensionado, né, para evitar as forças eletrodinâmicas, né, assim como as presilhas a cada 1 metro para suportar o impacto das forças eletrodinâmicas
provocadas pela corrente elétrica, da descarga atmosférica. Aqui já tem um outro acessório, que é a caixa de inspeção do tipo de PVC, né, com a tampa de ferro de 30 centímetros, que tem uma solda exotérmica, ou é a solda ou é um conector de pressão, como mostrei anteriormente. Aqui a gente tem um exemplo de uma instalação de anéis de cintamento para equipotencialização. Então são barras chatas de alumínio, olha, fazendo o cintamento, né? Aqui eu tenho uma esquadrilha de alumínio. Então a chapa chata de alumínio é muito interessante utilizar, porque esteticamente, né, ela dá uma visão melhor para a edificação. Aqui é descida em barra chata de alumínio, né? E a instalação também fica mais tranquila de fazer usando uma barra chata de alumínio, né? Conforme especifica a NBR 5419 de 2015, a parte 3, onde vocês podem ir lá na aula e ver qual a largura dessa chapa de alumínio e o anel de cintamento. Aqui é uma solda exotérmica, aqui uma haste, né? O detalhe de uma haste, uma solda exotérmica. Essa haste ela tem um diâmetro de 5/8 de polegadas por 2,40 metros de altura, né, de comprimento. Cabo nu aqui, que fecha o anel, né, de aterramento. Aqui eu tenho o cabo nu de 35 proveniente da descida, ele conecta aqui, tá? Então esse é o detalhe usando a solda exotérmica. Poderia usar também o conector de pressão. Aqui eu já tenho um conector de cabo para haste de latão, 37 mm, é o olhal, aqui vai prender o cabo. Aqui eu tenho a presilha, né? A presilha de latão com furo de 0,5. Isso prende o cabo a cada 1 metro, conforme estabelece a parte 3 da NBR 5419. Aqui eu já tenho um outro acessório muito importante, que é a caixa de equipotencialização, é o BEP, barramento de equipotencialização. Aqui vocês podem observar que eu tenho várias entradas. Eu tenho 20, essa caixa eu tenho uma tampa 20 por 20 por 14. Então aqui eu tenho os conectores de pressão, né? Aqui eu tenho uma placa de cobre 15 por 15 por 0,2 centímetro. Aqui eu tenho a tubulação de incêndio, né? Os cabos necessários para a equipotencialização interna são estabelecidos pela NBR 5419, parte 3, que o cobre pode ser utilizado e a bitola do cabo de cobre nu aqui é 16 milímetros, por exemplo, tá? Aqui vai a malha de aterramento, se é um cabo vai até a malha de aterramento, né? Aí tem que ver, a malha de aterramento é 50 milímetros quadrados de cobre, né? Aí isso aqui vai até a malha de aterramento. Então isso aqui é uma caixa de equipotencialização. O detalhe, o desenho do detalhe deve estar no seu projeto. Aqui tem uma outra acessório, a fixação do cabo de captação sobre telhas através de barra de 45 graus, ó, umas barrinhas de 45 graus, um ângulo. Aqui tem o conector split bolt com furo no meio, né, com um rabichozinho, né, que você conecta, que é a haste para fixação da telha, essa hastezinha aqui, o cabo nu passando. Aqui eu tenho um exemplo, uma vista, né, onde eu tenho o cabo fixado através de suporte de guia, né, que são os isoladores, ó, os isoladores prendendo o cabo. Aqui é um terminal aéreo, né, de 35 centímetros, e o cabo nu, que é o cabo de captação, passando aqui. Isso aqui é de um fabricante, né, por isso que é o TEL 5350. Tá? Então esse é um detalhe que vocês podem utilizar e usar. Aqui eu tenho também a abraçadeira prendendo um cabo nu de captação, né? Aqui um exemplo, né? Essa telha pode ser uma telha metálica, aplicar silicone para melhorar a vedação, tá? A vedação aqui para não ter infiltração de água. Então aqui é a fixação do cabo na telha metálica ou fibrocimento, né? Através de hastes, né? Isso aqui na própria telha. Então aqui está o cabo de captação passando na telha. A telha está sendo utilizada como captor auxiliar, né? Aqui eu tenho o exemplo da vala da malha de aterramento. Então, ela tem que ter uma profundidade, como mostrei para vocês, de 50. Aqui, na verdade, está 50 milímetros.
Aqui, na verdade, é 0,5 metros, né? Que é 500 milímetros, que é a profundidade, 0,5 metros, tá, pessoal, de profundidade. E aqui eu tenho o cabo nu de cobre enterrado. Bom, a gente encerra a aula, onde os detalhes e os acessórios eu utilizei o livro de instalações elétricas industriais, né, do Júlio Mamed Filho, né, a 8ª edição de 2010 da editora LTC. E também utilizei, né, o site da Montal para mostrar alguns acessórios para vocês.